Boa noite, galera. Eu sou Tomitim. Estamos em um episódio mais de Rotten Friends. E hoje, mudanças chegam aqui para nós, pessoal que sempre trabalha em TI, né? Graças a Deus. Estamos com Diógenes Savoli hoje, que tínhamos programado para amanhã, né, Diógenes? Mas, por motivos de trabalho, estamos hoje Sim. aqui com todos vocês. Boa noite, meu caro amigo. Boa noite, Tommy. Boa noite, pessoal aí que está assistindo, que vai assistir. Primeiramente, a desculpas, né? A gente acabou colocando ali para sexta e por compromissos profissionais a gente teve que antecipar. E, por outro lado, a gente não vai deixar o compromisso que a gente fez, né? Então, eu venho bem aqui ansioso para compartilhar um pouco do assunto DNA, que é algo que começou lá no ano passado, né, Tommy, quando você estava com a ideia dos laboratórios, e era um compromisso a longo tempo atrás que eu tinha contigo e eu não gostaria, né, de quebrar. Então, é um prazer, cara, novamente estar aqui, compartilhar um conhecimento bacana e novo, né, para todos, né. Demorou, mas estamos aqui para repassar um conhecimento e conteúdo, cara, Sim, que eu não vi, viu, Diógenes? A gente sempre conversou essa situação, né? Temos essa sim. oportunidade agora de Diógenes estar aí com um vasto equipamento que hoje vai arrasar. Diógenes, antes Sim, de espero. começar este lado, para quem não conhece você, poderia compartilhar um pouco o que é o que faz hoje? Sim, sim. Bom, pessoal, eu sou o Diógenes da Vole, tá? Eu tenho 39 anos e eu sou uma pessoa que cheguei ao título do CCIE com bastante batalha, né? Assim como todo mundo, mas eu acredito que nos últimos 5 anos foi bem interessante para minha carreira, né? Passei por diversas indústrias, né, trabalhei em consultoria, trabalho, né, basicamente com consultoria, e nos últimos 2 anos, né, com a construção do CCIE, eu me encantei com a solução do SDN, né, não somente o DNA, né, a gente tem o Viptela, o ACI, né, que inclusive teve esses tempos aqui um web aqui, né, um handover do ACI, e hoje eu tô mergulhado, né, em deep dive de conhecimento do DNA. Tenho bastante conhecimento, ainda tenho, oportunidades de estar sempre evoluindo, eu sempre me considero um eterno aprendiz, né, e assim a gente vai construindo a carreira. Então, eu gerencio um grupo de estudo que eu ajudo o pessoal, né, mais focado ali para o CCNP, alguns CCIEs, mas é muito por eles, né, eu não vendo mentoria, eu apenas, ajudo o pessoal, técnicas de estudo, né, assim como eu aprendi, acho que o conhecimento tem que ser, né, basicamente compartilhado. Eh, Atualmente eu tenho uma plataforma de aluguel de laboratórios, que é o whiterentalserver.com, tá lá, para quem quiser acessar, ter a oportunidade de ter os seus laboratórios emulados, fica à vontade de entrar em contato. E basicamente eu faço umas provocações ali, né, eu pego uns labs, né, faço alguns desafios pessoais, então é bem bacana ali, é interessante. Dentro da plataforma logo eu vou liberar o DNA para poder dar essa experiência para o pessoal, né, então é interessante. O meu momento hoje é muito bacana na carreira. Então eu gostaria Muito, de muito compartilhar um bacana. pouco disso com vocês, ok? Para quien no conoce a Diógenes, quisiera saber un poco más de él. Él tiene un episodio aquí con nosotros, aquí en Rotten Friends. Es solo entrar no playlist aí, Sim. procurar o nome dele para conhecer um pouco mais como é que ele se tornou o profissional que é no dia de hoje. Diógenes, sem mais delongas, eu passo a você. Vamos que vamos. Legal, legal, pessoal. Bom, vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui, eu vou fazer, pessoal, como vai ser a nossa agenda aqui, tá?
Eu vou explicar um pouquinho, tá, para não ficar tão solto, né, basicamente hoje o intuito o foco é no hands-on do laboratório, né, do DNA, mas a expectativa não é a gente se tornar um especialista, nada disso. O DNA, ele é tanto quanto complexo igualmente ao ACI, a gente vai ver uma ponta dele, né, uma pequena parte de uma totalidade imensa de features que há dentro do DNA, tá. Eh eu vou compartilhar com vocês um pouco uma introdução do porquê que a gente vai abordar o virtualizado e não o appliance físico, tá? Então eu quero explicar um pouco, é algo que é novo até essa questão do virtualizado, acho que tem 1 ano, não mais que isso. E explicar um pouco para vocês, né, o dimensionamento, algumas curiosidades, né, vantagens e desvantagens ali do DNA virtualizado, falar um pouquinho só da arquitetura, bem high level, para dar um contexto, né, para a gente ir depois para o hands-on, tá. E o que que a gente vai fazer nesse hands-on? A gente vai, ah, vou compartilhar a tela tão logo aqui com o laboratório, então todos os equipamentos são virtualizados, tá, inclusive os suítes. E a gente vai fazer um discover desses equipamentos, tá, então o DNA basicamente está zerado, seria aquela primeira experiência de quando você vai fazer a fase do adoption, ou seja, transformar o DNA numa super monitoração. Para a gente fechar aqui, por que de uma super monitoração? É que a gente vai acabar usando as IAs, né, as inteligências artificiais que tem, que rodam dentro do DNA, né, ali no back-end, que traz toda a vantagem da solução para o dia a dia, tá, pessoal? Sem delongas aqui, vou compartilhar a tela e a gente já vai, ver um pouquinho melhor aqui, ok? Só um minutinho, apresentar, tela, Tranquilo, ok. amigo, tranquilo. Que hoje à noite vai ser só, vai sair trombone e raio aí com toda essa informação, viu? Assim espero, assim espero. Todo céu. Ok, deixa eu parar o compartilhamento aqui, só um minutinho que deu uma travada aqui. Relaxa, acontece. Sim, sim, Hoje estamos ao vivo, galera, ao vivo. Se tiver aí sua questão, alguma pergunta aí do porquê, já na hora que ele está abordando o quesito aí, perfeito, você manda bala. ok, perfeito. Vamos lá, estão vendo minha tela inicial? Demo Cisco DNA Center, né? Perfeito, pessoal. Bom, então, esse sou eu, Jorge Davoli, né? Eu sou atualmente CCIE 67034, eu detenho as certificações do CCIE, CCNP Enterprise, né? A minha última foi do CCNP Design, muito bacana, inclusive essa certificação para estudo, né? Dentre outras. Meu skill basicamente é cloud, on-premise e ambientes híbridos, tanto LAN, WLAN, WAN e security. Atualmente eu ando trabalhando com bastante solução de security, né, ISE, Umbrella, migrações de firewall, isso está bem interessante. Eh, participei, passei por várias indústrias, né, como eu tinha dito, varejo, telecom, mineração, energia, saúde. Alguns projetos bem relevantes na minha carreira que eu considero, né, Journey to Cloud, uma questão de energia, de vários deploys de firewalls em HA, né, a convergência IoT muito bacana, né, no modelo CPWE, né, para quem não sabe, é o modelo Purdue, muito bacana. São algumas dos minhas entregáveis nos últimos 5 anos, tá. Bom, pessoal, vamos lá. DNA virtualizado, né, talvez seja uma abordagem até que nova para muitos, né. A Cisco está trazendo literalmente aqui, pessoal, uma abordagem, no meu entender, é para promover a solução, né, ou seja, para elencar a adoção da solução de Software Defined Network. Porém, existem alguns steps que para chegar até o ápice, né, da solução, que é o Fabric, né, a gente não vai abordar, hoje, a gente vai um passo antes, que é a adoção, né, então eu vou focar um pouco nisso. A questão do virtualizado, ela se torna interessante, porque ela primeiramente você não tem que comprar o appliance físico,
Isso se torna atrativo para as empresas desde que ela tenha o seu hardware no VMware e exclusivamente no VMware. É homologado pela VMware, o DNA virtual, ok, pessoal? Então, assim, você não tem que comprar o DNA virtualizado. Ele é de graça. Sim, ele é de graça, ok? Eh, Só que isso exige um hardware muito pesado, tá? Então, se você for preparar o seu ambiente, pessoal, a sua empresa quer fazer essa adoção, você tem que ter pelo menos 32 vCPUs, 256 GB de RAM e pelo menos 3 teras de storage, ou seja, SSD. Não adianta ser SATA, tá? Eu já fiz alguns testes aqui em casa, eu tenho o DNA aqui em casa, onde eu vou rodar. Existem muitos problemas para rodar com SATA por causa do IOPS, né? Então, a velocidade de leitura ela é crítica para o DNA, né? Então, por isso do SSD, né? Já deixo essa dica para vocês, tá? O DNA virtualizado ele nasce já com uma questão muito interessante no dimensionamento. A gente já vai ver tão logo aqui, né? Então, novamente, o DNA, vou colocar a canetinha aqui para vocês poderem vendo. O DNA ele necessita de ser requisito mínimo. Você pode aumentar? Você pode até aumentar. Mas você não pode alterar depois no virtualizado o hardware que você dimensionou. Então, eu começo a dar spoiler um pouco das limitações, mas, poxa, Dior, eu não consigo aumentar o hardware, mas vamos lá, né? A máquina, né? Ou seja, se você cair nos critérios do que ele minimamente suporta, já é um ambiente grande. Então, né, acredito eu que nessa primeira escopo inicial do DNA virtualizado, ele atende muito bem, né. Se você for aumentar numa escala, né, de basicamente médio, grande porte, eu já não aconselho, literalmente, você não usar o virtualizado, né, você já vai para um appliance físico, tá. Isso requer um planejamento, tá. Novamente, eu não vou cair tanto deep dive nas coisas, mas eu vou dando um pouco de informações para vocês a mais da apresentação, que eu vejo no dia a dia, ok? Então, Diógenes, qual que é a diferença do virtualizados, né, para o físico? Se a gente basicamente pegar essa primeira coluna, que é a primeira caixa, é uma caixa média, que suporta 25 mil endpoints, ou seja, o virtualizado também suporta 25 mil. Da mesma forma, 5 mil devices são suportados nesse primeiro appliance físico, tanto quanto no virtual, né? E a gente fazendo cross, 4 mil APs, né? Sempre a primeira coluna com a última coluna. Então você vê que basicamente ele nasce com o appliance virtualizado, o que entrega um físico. Aí, basicamente, o custo que a Cisco faz ela calcula US$ 6.000 esse custo de hardware para você rodar um DNA virtualizado. Então ele acaba sendo mais atrativo nesse começo para as empresas, no começo, ok, pessoal? Justamente porque ela não precisa ter esse investimento tão alto, né? Então, alocando esse recurso no VMware, ele se torna atrativo, ok? Depois você pode, se você for pensar no seu ambiente, poxa, eu tenho 30 mil, então você já tem que subir a sua máquina virtualizada, né, já atendendo esses requisitos. Então você vai ter que aumentar memória, CPU, disco, e isso requer um planejamento, tá bom? A gente está falando aqui de licenciamento, eu vou pedir para o meu amigo Tommy Tim colocar no chat, e aí eu vou explicar um pouco sobre o licenciamento, tá, pessoal? Basicamente, o que a gente pode ver aqui, não existe um licenciamento para a solução DNA, né, ou seja, o cara que vai gerenciar. As licenças estão dentro dos equipamentos, ou seja, do seu switch, do seu roteador, do seu AP, do seu WC, enfim. O que você paga o licenciamento no seu equipamento, que está na rede, né, como eu comentei aqui, o DNA literalmente ele é gratuito nesse formato virtualizado, tá. Porém, que a gente vai ver aqui, deixa eu abrir a tela para vocês, sobre o licenciamento, ok, pessoal? Então, sei que pode ficar um pouquinho aqui, pequeno, deixa eu ver se aumenta um pouquinho mais, é o máximo que eu vou conseguir aqui. A gente pode ver aqui, pessoal, que nós temos, as features do lado esquerdo, o que seria do DNA. A gente tem que focar literalmente nessa coluna aqui em azul, que é o Cisco DNA Essentials, e um cross com esse Cisco DNA Advantage. Então, assim, o que basicamente vem no DNA Essentials? Quando você compra o switch
principalmente esses da família 9000, ou seja, 9200, 9300, tá? Basicamente eles já vêm com a licença Essentials. 9400, 9500 já são basicamente considerados Core, né, dedicados para Core, esses já vêm com a licença Advantage, porém, cabe negociação com seu partner também, ok? Então, quais são as diferenças, tá? Vou focar aqui, basicamente, no Essentials, que é em azul. Então, nós temos o Flexible Network, é o NetFlow, tá? Para a gente poder ver algumas coisas interessantes ali de aplicação. A gente faz também uma questões de programability muito simples, né? Que é o EEM. O gerenciamento de software, literalmente, é a atualização do iOS ou do iOS XE, né? Então, a atualização massiva com os equipamentos, ela é feita já com o Essentials, ou seja, a licenciamento mais básico, né? Nós temos um dashboard aqui que é mais simples, que também pode ser visto pelo aqui o Meraki, tá? Mas é um dashboard mais simples, tá? A gente, né, vai ver aqui também. Também podemos ver algumas coisas sobre a saúde, né, de device, network, algumas aplicações, e é importante ressaltar que o histórico são de 24 horas no licenciamento Essentials. Quando a gente passa para o Advantage, a gente já tem um histórico mais longo, mas no Essentials são só 24 horas apenas, tá? Temos aqui o Plug and Play, que já vem por padrão no licenciamento, tá? Esse Local Area Bonjour e esse Box Report, ou seja, existem algumas coisas bem interessantes já no DNA, no licenciamento Essentials. Porém, quando a gente passa para o Advantage, que é toda essa questão cinza, então ele engloba o que estava aqui, né, ou seja, aqui no azul, mas ele tem uma melhora absurda. Então, você acaba podendo trazer o Space para você como um stand. Eu achei muito bacana isso também do Thousand Eyes, então você consegue, né, quando você compra literalmente esses equipamentos 9300 e 9400, você tem um número de agentes, que se não me engano são 20 ou 22, que você já tem por direito para fazer testes, e você integra isso no DNA. Então, literalmente lá dentro do switch 9300, 9400, você tem um container que roda o agente do DNA, do Thousand Eyes, que você pode integrar no DNA, né, e faz um API ali, né, cria um token, integra e instala dentro do switch, né, para ativar essa feature, para você poder extrair né, um pouco dessa solução. Porém, né, acho que a grande sacada aqui é o Fabric, né, ou seja, o SD Access. Tem que ter o Advantage. Se não tem o Advantage, não se cria o Fabric, tá, pessoal? Então, por isso que eu quis trazer para vocês um pouco do que são essas diferenças de licenciamento. É muito importante ter esse conhecimento. Não precisa manjar, não precisa decorar, é saber onde está a informação, que a gente deixou o link aqui, para você poder, com o tempo, vai entendendo o que pode ser explorado com o que você tem no seu ambiente na empresa ou não, tá? Também, baseado nesse licenciamento mais avançado, né, o Advantage, você, além de poder criar o Fabric, poder criar microsegmentação, ou seja, trabalhar com WISE também, né, via Apex Grid. Toda a IA, toda a IA, toda a inteligência máxima da solução é com licenciamento Advantage, tá? Aqui também a questão de Endpoint Analytics, que ele vai analisar cada endpoint mesmo e trazer insights, né, de cada endpoint. No Security Group, isso é para você literalmente fazer as divisões, né, a microsegmentação ali, tá, e permite criar as regras dentro do DNA, replicando via PX Grid com o ISE, tá, então você, literalmente ali dentro do DNA, você cria as políticas e via PX Grid, né, API, ele replica pro ISE e vice-versa, né. Você também tem mais uma feature da IA aqui, né, de Trust Analytics, Learn Automation, que para mim é uma das muitas das coisas interessantes do DNA, né, ah, você fazer basicamente um plug and play, né, parece simples, né, você chegar e plugar e funcionar, mas existe uma complexidade que não é tão grande assim também, de você usar o Learn Automation e o benefício dele é imenso, tá, eu já fiz isso. Ah, Dentre outras features aqui, tá, pessoal? Então, vou passar por todas, né? Então, compliance, você tem toda
a solução no back-end, né? Por isso que ela usa tanta CPU e memória, né? Ela está trabalhando ali integrada na nuvem da Cisco e trazendo informações, né? Olhando o application, as classificações, né? Via NBAR 2, fazendo essas questões de vulnerabilidade, CVEs, end of X, licenciamento, toda essa mecânica de back-end necessita de CPU, processamento e memória, por isso que o hardware é bem robusto, tá? Então, com licenciamento Advantage, você faz várias integrações, tá? Que são suportadas pelo DNA. Como eu falei, NBAR, integração aqui com Prime. E depois você acaba entrando no tipo de suporte que você quer, né, para sua empresa, né, baseado no budget, ou que é favorável para o seu negócio, enfim. Basicamente é isso, tá, pessoal? Vou voltar para a nossa apresentação aqui. Poxa, legal. Vamos falar um pouquinho só dos equipamentos que são suportados aqui para o DNA, né? Isso é bacana também saber. Deixa eu voltar a tela aqui. Nós temos aqui esse link, se você puder deixar, Tommy, falando sobre o... Ok, George, eu quero fazer a adoção do DNA, mas o que eu preciso? Tá bom, você precisa ver o que você tem de equipamento, se ele é suportado, senão você vai ter que trabalhar um LAN refresh aí no seu parque, né? Então, como a gente está trabalhando numa versão virtualizada, a gente está nessa 2374, ok? Os appliances físicos estão chegando ao 236, tá? A versão Golden é a 2355 atualmente, tá? Nessa live. Aqui você escolhe né, basicamente os equipamentos que você quer, né? Vamos fazer aqui uma simulação com switch e as features que você quer que ele suporte, tá? Então, vou colocar todos aqui para ter a experiência, tá? Vou colocar cancelar aqui. E aí vocês podem ver, a partir do 2960, a gente já pode ter alguma questão bacana, né? Ou seja, aproveitar equipamentos legacy, vamos dizer assim, dentro do DNA. Só que existem algumas limitações. Ou seja, o 2960, ele suporta o licenciamento Essentials, aí você dá uma verificada no que o Essentials traz para você, né? Por isso que aquela tabela se torna interessante. E aí você vê o que eu consigo fazer, né, com a licença do Essentials, basicamente algumas políticas de aplicações, o Assurance, que é o que a gente vai ver hoje, traz inventário, então ele participa ali, tá? Plug and Play também é suportado, monta topologia também e a questão de software, né? Então tem os modelos específicos, tá? Porém, se você quiser começar a montar o Fabric, literalmente, é a partir do 3560CX, que é o que a gente pode ver que ele suporta o licenciamento Advantage. Então, se vocês olharem nessa coluninha, ela é muito importante, né? Ela está discretinha aqui, mas ela tem um impacto gigantesco, ou seja, a partir do 3560X você consegue montar o seu Fabric, ok? Porém, no nosso caso, o Assurance, ele pode começar nos 2960, né? Como a gente pode ver aqui, tá, pessoal? 3560, 3650, 3850 são literalmente os legacy, mas que já suportam, né? Inclusive o 3850 tem pessoas que usam para fazer o Fusion Router, né? Aproveita o hardware para fazer isso, né? O Fusion Router a gente já vai ver tão logo na arquitetura. A partir desse 3850 a gente já entra na linha 9000, né? Então 9200, 9300, 9400, 500, né? A gente pode ver aqui. Os 9800 também. E 9600 aqui também, se eu não me engano. Aqui, tá? A gente tem todo o histórico. E, nesse outro link, a gente começa a ver o que, se você quer montar o Fabric, o que literalmente, né, uh, você teria, né? Então, eu vou colocar aqui no nosso caso, é a versão que eu tô, 2374, e eu quero ver quais componentes são ideais para montar o Fabric. E aí você é, vai entender um pouquinho lá na arquitetura que eu vou explicar daqui a pouco, né? O Fabric é basicamente o switch lá que está na ponta, né, o de acesso, e o Border Node e Control Node basicamente são as funções de core. Então, basicamente você pode ver aqui quais que suportam, né? Aliás, os hardwares indicados para aquelas funções, né? Então, você pode ver o Fabric Edge a partir do 9200. Também tem 9300, 9400, 9500. Então, assim, qualquer um pode ser classificado como Edge, né? Agora, quando você começa a falar de Border Node, Control Node, já são um pouco mais
requisitados alguns outros, né? Então, a gente pode ver a partir do 9300 aqui, tá, pessoal? Não vou entrar tanto em detalhes, só vou deixar essa curiosidade para vocês verem depois, tá? Durante aqui a live, tá? Só dando o caminho da informação, porque eu considero muito importante a gente ter esse conhecimento aqui, tá? Bom, basicamente para a gente fazer o deploy aqui de um DNA do zero até ele ficar estável, em torno de 1h30, na prática 1h20, tá? Então não é tão demorado, o intuito não é mostrar como faz o deploy, tá? Mas o tempo para você fazer do zero até ele ficar up, todos os serviços, é 1h30, tá, pessoal? Então, por volta de 20 minutos você já termina. Ele vai aparecer a tela para você do maglev para você poder fazer o login, mas não se engane, tá? Depois que ele aparecer aquela tela do login, parece que está ok, mas se você for tentar acessar né, fazer um telnet na 443 ou acessar via web, ele não vai estar pronto, ou seja, aguardem 1h30, tá? No máximo, tá? O DNA trabalha com dois tipos de backup, então o próprio NFS dele, então você pode subir um disco interno nele e armazenar, ou um remoto, né? Então você também pode criar uma máquina apartada né, um backup externo, fazer os apontamentos e armazenar tanto o histórico de assurance quanto o automation, tá? Assurance é todo o timeline, toda a telemetria de saúde do equipamento. O automation literalmente é tudo. Além disso, são todas as configurações de todos os equipamentos. Então, tenho em mente essa questão do DNA, ok? Pontos de atenção para o DNA virtualizado, basicamente são esses, tá? O DNA virtualizado, eu não considero como uma crítica, mas algo inteligente no meu ponto de vista. DNA virtualizado, ele não precisa de cluster. Então isso já começa a ser um pouco vantajoso se você tiver que comprar um hardware e comprar três, né? Então acaba sendo um pouco interessante nesse aspecto. Mas depende da estratégia de cada empresa. Isso não é receita de bolo, tá, pessoal? Que deixe bem claro, tá? É uma oportunidade, talvez, para algumas empresas que queiram, né, fazer esse tipo de abordagem, né, elevar a sua infraestrutura. Então, o HA, quem garante é o VMware. De certa forma, você vai ter, desde que seja efetivo o seu HA ali no vSphere. Então, né, de certa forma, é um uso interessante, né, essa questão. Ah, por outro lado, tem algumas coisas, como eu expliquei, o DNA virtualizado você não faz snapshot dele, né? Você também não consegue expandir ele quando ele estiver em uso, como normalmente você faz no VMware. É, mas eu entendo que isso não seja algo tão complicador, né? Porque a gente já viu aqui que a caixa já nasce muito grande, né? Então, a ideia é que, literalmente, você tenha essa experiência numa oportunidade de não ter um investimento ali, né? Das empresas com um hardware, né, um appliance físico, e virtualizar ele e usar toda aquela inteligência ali do VMware para fazer as coisas. Então, na prática, fazendo o deploy em algumas empresas, eu acabo vendo que isso acaba não sendo tão crítico na maioria, tá? Então, novamente, pessoal, isso não é receita de bolo, o Diógenes não está falando para virar, parar de comprar a caixa, não estou falando nada disso. Estou dizendo que para algumas empresas elas se tornam interessantes, porque elas querem adotar, ok? Mas não tem o budget, por exemplo, agora. Então ela pode fazer um roadmap interessante ali, ok? Quem tiver dúvidas, assim, vocês podem ficar à vontade aí, né, de me procurar no LinkedIn, de conversar um pouco mais nesse detalhe, ok, pessoal? Vou falar só para a gente finalizar antes para o Lab, um pouco da arquitetura do DNA, né? Ou seja, o DNA ele é um SD Access, né? Então Software Defined Access, ele está na camada de acesso, tá? Ele está abaixo do SD-WAN, né, falando em Cisco VIPTela, e ele faz todo o gerenciamento da camada de acesso, né, por isso do SD Access. Porém, existem componentes, né, imprescindíveis o entendimento desses componentes. Né? Então, basicamente, quando a gente fala né, começando de baixo, o Fabric Edge, ou seja, o Edge no conceito aqui do DNA é o seu switch de acesso, tá? É o cara que provê acesso dentro do Fabric. O que é o Fabric? Cara, o Fabric é toda a abstração da sua camada física, ou seja, você tem protocolos específicos que rodam dentro do seu Fabric, que no caso a gente tem ali o VXLAN para dados, né?
que faz toda a questão aqui de comunicação, e temos o Lisp, que é o control plane, né. Então, vou me limitar aqui para a gente não dar, né, uma que eu falei, a gente pode passar aqui a noite falando sobre só arquitetura, só alguns protocolos, então, basicamente é isso, tá. Então nós temos, divisões de planes, né, já vou explicar. Dentro desse Fabric, ou seja, você tem tanto data plane e control plane, ou seja, a abstração, tudo que está nessa nuvem, abaixo dessa nuvem, é o seu underlay, ou seja, é literalmente a sua camada física, né? Então você não vai precisar, você tem que ter alguma coisa embaixo para poder rodar o seu overlay. Então, literalmente o Fabric é o seu overlay, que são dois protocolos. Na camada de dados é o VXLAN e na camada de control plane é o Lisp, né? Onde vai poder fazer toda essa dinâmica de comunicação, redirecionamento, tá? Inclusive falar com outro Fabric, né? E isso a gente acaba falando sobre o Border Node, né? Então, literalmente o Border Node é onde vai, literalmente, o seu roteador de borda, né? Então, ele define para quem vai falar, no caso, ou vou falar com outro Fabric, você vai passar pelo Border Node baseado nas rotas de conhecimento, se for conhecida como Fabric, ele vai direcionar e vai falar com um outro site, de repente, né? Existem técnicas que você pode, por exemplo, se você tem uma microsegmentação, ele pode ser mantida, né? Quando há Fabric e há o SD-WAN, ele mantém essa tag, né, do SGT, de fim a fim, tá? Desde que haja essa comunicação Fabric end-to-end, tá? O control node, literalmente é o cara que vai mapear, né, é o Lisp rodando mesmo ali, mapear toda a comunicação, então ele tem o seu database, né, que basicamente ele vai armazenar ali, né, os dados de MAC, de IP, né, do ID dele, enfim, todo o mapeamento aqui, né, do Lisp Map, do Lisp Server, é todo nesse cara, e é essa que é a inteligência da comunicação, e aqui trabalha com roteamento, ou seja, esses caras estão representados, o border node, o control node, como separados, mas esses caras podem ser o mesmo, tá? Pode ser o mesmo hardware. Então, o border também pode exercer a função de control node, tá, pessoal? O Fabric Wireless, ele não é considerado dentro, né, literalmente do Fabric. Na minha concepção, o Fabric, ele, né, quando a gente fala do Wireless no DNA, ele é e não é, né? Mas por quê? Basicamente, você tem o Fabric, né, a controladora fora do seu ambiente overlay, né, aqui não tem representado, mas nós teríamos o Fusion Router aqui, né, o Fusion Router é o cara que está no underlay e ele comunica com o border node via eBGP. Então, ou seja, esse cara, quando não é um overlay, ele vai fazer comunicação, ele deve fazer comunicação com o Fusion Router. O Fusion Router tem lá todo o seu leak, né? São tabelas, são VRFs que tem lá, né? E tem os seus prefixos listos fazendo vazamento de rotas para poder comunicar. E esses serviços de wireless do DNA, eles estão especificamente pode ser uma VRF ou numa outra SVA, enfim, chamada de shared service, tá? No conceito do DNA. Então, esses caras, por ele estar fora do Fabric, ele sim não faz parte, mas você pode criar o Fabric logicamente. Então, no entendimento, ele é e não é. Parte sim, parte não, né? A gente pode, por exemplo, falar do VXLAN, que o dado vem via VXLAN, mas o control plane, que é o CAPWAP aqui do Fabric do Wireless, ele é underlay. Então, ele acaba sendo meio a meio, vamos dizer assim, num entendimento mais high level, tá, pessoal? O WISE está fora também, tá, do Fabric, ele não faz parte, mas ele é um componente extremamente importante quando a gente fala do DNA, tá? É o cara que faz a microsegmentação, todo o controle de segurança da comunicação, tá? E a caixa mesmo, ou a virtualização do DNA, ele está fora também, ou seja, imagine o Fusion Router aqui, fazendo todo o leak das rotas, né, entre underlay e overlay, toda essa comunicação acontecendo com Lisp e VXLAN, ok, pessoal? De certa forma, é um pouco rápida, o assunto é grande, né, mas é importante saber esses componentes que a gente vai comentando aqui durante a live, tá bom, pessoal? Beleza? Vamos pôr a mão na massa então agora.
Bom, vou explicar para vocês aqui o laboratório, tá? É, nós temos aqui o DNA, tá? Que está no meu VMware. Eu tenho uma controladora também, tá? Ela está no meu VMware, só representei ela no lab. Tem um switch aqui, que eu chamo ele de serviços, ou seja, né? Entende-se que eu tenho todo um switch dedicado para serviços. Eu tenho o meu core, tá? Que tem a comunicação via trunk em azul, ok? Com o switch 2 e switch 3. Né? Então, assim, se a gente fazer um cross com aquela arquitetura aí que eu mostrei, os Fabric Nodes seriam esses dois switches, e o meu border node e control node seria esse cara, tá? Uma topologia simples, não tem redundância, não é o melhor do mundo, é o entendimento da solução, tá, pessoal? Né? Algo desse tipo, criar um IBGP entre border nodes e Fusion Router é possível, já é algo avançado, né? Quando ah, bem estudado, a gente tem bastante conhecimento disso aqui. Então, hoje é algo mais simples para a galera ter esse entendimento, até porque é o assurance, né? Essa questão de Fusion Router e BGP entre os border node, control nodes é algo que você necessitaria literalmente do Fabric, né? Naquela arquitetura futura, avançada do DNA, que é que você acaba usando, tá? Nós temos um Firewall só para representar aqui, tá? Uma saída para a internet, a gente não vai chegar, né, aqui literalmente mexer nele. Mas entenda-se que toda essa comunicação em verde é a minha out of band, ou seja, eu tenho uma interface física mesmo, ela não é lógica, ela é física nesse cenário, que comunica com a G0 de cada equipamento, ou seja, essa G0 ela está numa VRF chamada gerência, aquela default do equipamento, tá bom? E a gente vai fazer a gerência por lá, dos equipamentos, tá bom? Então a ideia aqui é eu fazer o discover desses equipamentos, desses 3 equipamentos, tá? Fazer o discover, fazer as configurações iniciais, tá, do DNA, vamos criar a hierarquia, a gente vai preparar, né, literalmente aqui o DNA para receber esses equipamentos e prover algumas informações, tá? Eu fiz uma pré-config para a gente ganhar um tempinho aqui, tá, pessoal? Então, eu vou mostrar até para vocês aqui, ah, a questão do licenciamento, tá? É possível emular, as features avançadas dos equipamentos junto ao DNA, desde que suportado o seu hardware, com uma demo, tá? Essa demo, se não me engano, são 60 dias, tá? Ela expira, mas ela acaba, se você reiniciar o switch depois, ela perde essa feature, ok? E aí o seu switch continua funcionando normalmente, só que ele perde as features avançadas com o DNA. Então, talvez valha a experiência para o seu ambiente aí que você está, talvez pensando, né, em uma oportunidade dentro do seu ambiente aí da empresa, é possível, tá? É muito simples o comando, passo aqui para vocês sem problema. A gente pode ver aqui, deixa eu só pegar a telinha aqui, de quando eu dei o summary aqui, ó. Acho que acabei fazendo esse outro cara aqui está avançado. Deixa eu ver se eu pego o show, acho que já passou aqui. O comando, quando a gente der o show license summary, ele vai aparecer como essentials aqui, pessoal. Deixa eu ver se eu vou pegar mais aqui, que eu acho que eu perdi por causa do... vou fazer o seguinte, eu vou subir um switchzinho aqui para vocês só verem, tá? Só para ver como que é um básico, tá? Enquanto a gente vai falando aqui, eu vou deixar ele rodando e depois a gente vê, tá? Só para mostrar para vocês. Ah, então, basicamente, eu só fiz a alteração. O comando é bem simples, tá? Vamos lá. A gente vai configurar tudo junto aqui. O comando é esse aqui, boot, tá? No meu caso aqui, ó, vamos lá, show license summary. Então já está tudo no Advantage, tá? Mas o comando para você tornar o Essentials para Advantage, uma demo, tá? Seria o boot license. Aqui, ó. Deixa aqui a boot. Opa, sorry. License boot, ok? Level. E aí nós temos as opções aqui, ó. A gente pode colocar esse comando aqui e um addon, né? O addon para a gente falar o DNA Advantage. Assim que você der um Enter,
ele vai dar um warning para você que ele só vai valer quando você reiniciar. Então, você dá um Enter, salva e dá um reload no equipamento. Por esse motivo, eu já fiz para a gente ganhar algum tempo, porque esse switch virtualizado ele demora aí de 15 a 20 minutos para subir, então seria bem moroso para a gente, tá? Em todo caso, assim que volta, você só dá um show license summary e aí você vai ver literalmente que ele está no advantage, tanto o network quanto o DNA. Com isso, nós extraímos uma melhor forma de mostrar valor com o DNA, tá? Para o seu chefe, a empresa, tá? É um modo simples de trazer valor, tá? Então vamos lá, eu estou com um roteirinho aqui, então literalmente nós vamos começar a configurar o nosso core, tá? Então vamos começar por ele. Ah, eu já tenho um scriptzinho aqui, eu vou colocar devagarzinho para a gente poder ir. Então aqui basicamente eu criei o domínio, tá? Nós criamos um range, no nosso caso, como eu falei, é muito simples o cenário, eu estou colocando um DHCP ali, o próprio core vai ser o DHCP, tá? Também dá para estender isso para o Windows, a gente não vai abordar aqui, tá? Vou criar as SVIs aqui, né? Falhou ali o name, beleza, não tem problema, é só um name. Vou alterar aqui, ok? Name sales, a gente já corrige aqui. Ok, beleza. Vamos configurar aqui, spanning tree. Vamos lá, spanning tree agora. Ok. Configuramos as senhas, o usuário, tá? Bem simples, um usuário local, tá bom, pessoal? Agora a gente vai configurar as interfaces. Lembra que eu falei sobre as VRFs, né? Deixa eu VRF. Essa interface G00 é a interface física mesmo, é a nossa out of band, que ela é separada da global, tá? Se a gente olhar aqui, a gente vai, deixa eu ir para interface brief. Nós temos aqui já um IP, tá? Com DHCP, mas eu vou mudar isso, então eu vou colocar na mão e vou configurar as interfaces trunk, ok? Ah, beleza. Com isso a gente já pode ver que está com outro IP aqui já. Deixa eu IP interface brief. Então já mudou, ok? Vamos colocar mais algumas informações aqui. Então, configuramos os IPs das SVIs, fizemos algumas configurações aqui sobre HTTP, tá? Que impacta na questão de acesso, tá? Do DNA. Eu vou agora mostrar aqui para vocês, mais fácil assim. Então, eu criei uma CL para SNMP como boa prática, né? Ou seja, só o DNA vai poder fazer a leitura do SNMP. O SNMP na versão 3 como boa prática, né? Vamos pegar as linhas virtuais, vamos deixar ela só com SSH e logando local, tá? É importante a gente habilitar o netconf com o comando, né? netconf-yang. Com isso, nós já temos inicialmente uma configuração inicial, tá? Do switch, tá? Pronto para fazer, no caso, o discover, tá? Deixa eu seguir aqui, beleza? Vamos lá, enable, vou para o segundo switch agora, a mesma configuração, conft, aqui a gente pode ver, show license summary, nós temos o switch 2 já com a licença Advantage, tá, pessoal? Vamos lá, vou colocar aqui as configurações. Beleza. Mesma coisa, tá? Só mudando os IPs. Habilitando o netconf, tá?
Deixa agora eu ir aqui para o Switch 3. Vamos lá, Switch 3. Não enable. Show, para mostrar para vocês também, License Summary, também já está, né? E vamos configurar os IPs e tudo mais. As VLANs, né? 100 e 200. Vamos associar as VLANs às interfaces. Vamos criar os SNPs versão 3 e assim. Ok, beleza. Perfeito. Bom, show de bola. Temos aqui o nosso suítes configurados. A gente já não vai mais mexer com a CLI. Deixa eu ver esse cara aqui. Vou começar a botar, depois eu mostro para vocês aqui. Bom, a ideia agora é nós iniciarmos algumas configurações no DNA, ok? Então, vou entrar aqui no DNA. Nosso usuário da live. E a gente vai começar agora, literalmente, a fazer umas configurações iniciais do DNA. Então, assim, a ideia hoje não é mostrar o deploy do DNA do zero, porque isso vai demorar no mínimo 1h30, né? Mas é a partir do momento que ele sobe, né? Que eu acho que é aqui que é o interessante. Então, nós temos aqui o DNA, essa é a carinha para quem nunca viu, tá bom? Nós vamos fazer o que agora? O primeiro passo, né? Existem algumas configurações iniciais para fazer um DNA, pessoal. Vou mostrar aqui bem rápido, tá? Para você configurar o Smart Account, quando você faz o primeiro acesso. Então, no meu caso, eu não associei ele, tá? Propositalmente, tá? Apesar de ter Smart Account. Aqui você tem algumas coisas interessantes que você precisa definir, né? Então você pode passar aqui e ver, né? No meu caso aqui, eu faço isso é interessante, né? Por padrão, o DNA faz um resync, né? A cada 1440 minutos, né? Normalmente nos clientes eu deixo para cada 6 horas, né? Como é lab, eu deixei 30 minutos, tá bom? Cabe a qualquer um. Porém, o que eu queria mostrar era isso aqui. Quando você faz o deploy do DNA, é importante você vir aqui dentro dos System Settings, você habilitar o EULA, né? Senão tem algumas características que ele vai acabar reclamando que você não aceitou. Então, teoricamente, você é obrigado a aceitar. Então, só ticar aqui, salvar e tá tudo certo, ok? Voltando aqui, né? Claro, pessoal, tem outras features a serem configuradas, ajustadas, mais a nível de conta, para ele poder fazer toda aquela inteligência lá, tá? Não é o intuito daqui, tá? Hoje. Ok. Uma das coisas iniciais que deve ser feito no DNA vamos configurar primeiramente a hierarquia. Primeiramente, a hierarquia, tá? O que que é a hierarquia? Você posicionar geograficamente onde vai ser seu ambiente, né, literalmente. Então, a gente vai primeiro criar uma área chamada Brasil, né? Então, a gente está num globo como um todo, nós vamos criar uma área chamada Brasil. Se for uma multinacional, pode colocar, né, EMEA, de repente, ou, né, USA, enfim, aí é da criatividade de cada um. Dentro do Brasil, nós vamos criar uma outra área chamada, vou pôr São Paulo, tá? Dentro de São Paulo, a gente vai criar a gente pode criar uma área ou um prédio, tá? Para encurtar aqui, tá? Vamos fazer assim, ó. Vamos pôr aqui capital, ok? Ou vou pôr uma outra cidade, vou pôr aqui Campinas, que é próxima de mim, beleza? Então, dentro do estado de São Paulo, né? Então, Global Brasil, estado de São Paulo, Campinas, ok? Vamos por aqui, ok? Só para não ficar tão longo. Aí, dentro de Campinas, eu vou colocar um prédio. Dentro do prédio, eu vou chamar aqui escritório ADM, ok? Ele vai estar. E vamos dar um nome aqui. Eu vou pôr Avenida Orozimbo, que é a famosa Orozimbo. Opa.
acho que é Orozimbo, opa, Orozimbo Maia, ok, tá? Vou pôr ela aqui, pertinho da sua empresa você pode colocar, tá? O que eu vou fazer agora aqui, pessoal, tá? Eu vou dar um pulo, tá? Na explicação, que é adicionar um prédio, tá? A gente pode ver aqui, ó, tá? O que eu vou colocar aqui é um mapa para só mostrar para vocês como seria, tá? Eu não tenho ainda, né? Infelizmente até para a live não deu tempo de chegar aos equipamentos físicos, tá? Mas se você tem um projeto no eCarral da sua empresa, ou seja, um DWG, né, você pode importar esse arquivo DWG nativamente para o DNA, que é o que a gente está vendo aqui na tela, ou seja, o projeto e o survey. O que, que isso significa? Os arquivos DWG mais os posicionamentos dos access point, né? E aí a gente vai chegar nessa visão que eu vou colocar aqui, tá, pessoal? Então, é super importante, imprescindível, quando você fala de mostrar para o cliente ou mostrar para a sua empresa o valor da solução, né? Você trazer essa visão, tá? Quando a gente fala nessa abordagem, literalmente nós estamos conflitando com outras soluções da Cisco, como o Prime, né? E até alguns casos aqui o Stillwatch, né? Em algumas questões. Sim, né? Imagina essas soluções vindo tudo para dentro do DNA, tá? Vou me limitar a isso para vocês, tá? Então vamos lá, a gente vai adicionar um prédio, ok? Esse prédio vai chamar ADM1, por exemplo, tá? Por ADM-1, tá? Ou chamar diretoria, pronto, diretoria, ok? Diretoria. Esse prédio, ele tem um andar, ele tem, a gente pode colocar aqui 80 metros, pode ser, deixar um pouco maior aqui, 90 metros, né? O que a gente está fazendo aqui é como se fosse importar um DWG ou algo do tipo, tá? Para a gente importar literalmente um PDF, uma imagem para representar. O que vai acontecer agora aqui é a visão, né, final, né? Ou seja, da planta mais os access points posicionados, né? Ou seja, como se tivesse aquela importação do eCarral e a expansão, ou seja, o espectro da radiação wireless, que é bem legal, tá? Então, o que vocês vão ver aqui é uma imagem, mas é só um demonstrativo que a gente está fazendo aqui, tá? Então, o tamanho da sala pode ser aqui, sei lá, 30 por alguma coisa, e isso tem que ser medido através do seu arquivo DWG, quando você importa, isso já vem automático, mas isso é aquela planta de engenharia, né? Da infraestrutura civil mesmo, tá? Ok, vamos importar ele e a mágica acontece, né? Você vai acabar tendo a visão que agradar os olhos de quem é o sponsorship, né? Ou seja, sua coordenação, sua gestão, sua diretoria, até a presidência. O que significa? É isso, né? Se um AP cai, literalmente, né? Você tem uma falha, você pode ter a visão dos 5, né? Do individual, tudo em junto, né? Então você pode, né? Ter essa visão. Então, assim, pessoal, isso aqui é só uma forma de mostrar para vocês o que o DNA traz, tá? Então, assim, é uma imagem meramente ilustrativa, mas no final o resultado é esse. O bacana, novamente, quando cai um AP, você vê que aquela área está sendo afetada. E se, por um exemplo, você tem uma reclamação, né, de um setor que, pô, tô com sinal fraco, aí você vai ver no DNA, aquele AP tá fora e tá sem sinal, sei lá, caiu 2 APs, então você tem essa área totalmente desprotegida de sinal, né, com jus, né, o usuário está reclamando, o diretor, enfim, alguém está reclamando com razão, tá? Ok, então a gente criou a hierarquia, vamos agora criar o quê? Os network settings, né, ou seja, as informações que a gente precisa para o DNA logar nos equipamentos. Então, vamos criar sempre no global, tá? Porque o global pode replicar para os demais, tá? Então, no nosso caso é mais simples, nós não temos AAA, se tivesse um WISE a gente colocaria aqui, tá? O IP dele. Eu coloquei aqui só para a gente ver uma questão de DHCP, tá bom? A gente pode, de repente, colocar o IP aqui do core, tá bom? Pode colocar aqui.
Vamos setar um domain name, tá? É o domain name da sua empresa. Seta um NTP, eu coloquei um público mesmo. Você pode setar o time zone aqui, tá? Pode colocar uma mensagem, né, nos seus equipamentos, enfim. Vou dar um save. E agora que é o mais importante aqui, né? Um dos passos mais importantes é a gente criar as credenciais, né? Para o DNA lá logar, literalmente. Então, vamos criar, né? Vamos criar primeiro uma CLI, ok? Então, vamos dar o nome aqui de DNA CLI. Opa, DNA CLI. Vamos criar aqui o usuário, chamado CCE Lab. Esse usuário é aquele que eu configurei, pessoal, no script lá, tá bom? Só para a gente ganhar um tempinho. Mas é aquele usuário local, né? A gente vai associar esse cara ao global. Então já pode ticar esse cara aqui, que ele vai ser o padrão para tudo, né? Você pode, de repente, criar alguma credencial específica, é só você não marcar lá. E aí você pode ir dentro da hierarquia aqui, em específico, mudar. Aí para aquela localidade é outro. Aí você pode fazer isso, mas dentro da hierarquia você altera pontualmente lá, tá? Vamos criar aqui o HTTP só leitura, que é o suficiente. Então eu vou criar aqui DNA HTTP read only, HTTP ROA. Esse usuário é o usuário local que ele usa lá, então basicamente é replicar, tá? Desde que ele tenha a permissão. Vamos setar esse cara como também, tá? Se quiser alterar a porta também, é customizável, tá? O SNMP eu criei aqui, tá? Só para ganhar um tempinho, tá bom? Mas a gente pode colocar aqui como que é feito. Vou pôr DNA SNMP version 3, vou pôr demo, só para a gente criar aqui, tá? A gente coloca o usuário, que usuário, Jorge? Depende do que você colocou lá, tá? O .cci lab, a gente tem autenticação como SHA, mínimo, como o privacy type, o mínimo, por causa que é o do lab, tá? E coloca a autenticação, a senha aqui, ok? Você coloca aqui também a senha que você configurou, tá? E associa aqui ao credencial global e automaticamente ele já vai vir para cá, tá? Já vai colocar para cá, que é o nosso caso aqui, tá bom? Então, basicamente, uma CLI, um HTTP, o SNMP por boas práticas versão 3, que já é encriptografado, ok? Associado ao global, tá bom? Então, a gente pode ver aqui já que está aplicado, a versão 3 aqui do SNMP também, e o HTTP read-only, tá? É o suficiente. Vindo para wireless, no nosso caso, nós não temos access point aqui, mas você poderia setar algumas coisas, mas o importante é, aqui em telemetry, você tem que habilitar, tá? Se for do seu interesse, claro, habilitar o área de Endpoint Data Collection, que por padrão vem desabilitado, tá? Isso aqui acaba sendo interessante habilitar por causa daquela feature avançada, né, do licenciamento Advantage, que é a IA Endpoint Analytics, né? Então, se você não tem isso habilitado, ele não coleta, tá? Então, assim, normalmente já no início do deploy do DNA, eu sempre habilito nos clientes para poder fazer essa coleta, tá? É isso, ok, pessoal? Bom, acabando isso, a gente vai agora, né? Deixa eu pegar minha colinha aqui. É bastante coisa. A gente vai fazer o discover agora, né? Literalmente. Então, vamos lá. Vamos fazer o discover. Mas antes disso, tome, tranquilo, pessoal. Dúvidas? Tá muito rápido. Vamos lá. Posso ir? Ok, ok. Vamos lá. Então, vamos Estão fazer o falando que você discover. é um monstro aí, doutor. Só não posso empolgar aqui, cara. Eu não gosto muito da solução. Não, tá de boa, tá de boa. Aí É, a fala ok, tá perfeita, cara. muito bom. Bom, vamos lá, pessoal. Então, a gente vai agora, literalmente, criar o Discovery, tá? Então, vamos em Tools aqui. Vamos ver o Discovery, tá? Então, já nos próximos passos aí,
Eu já tinha criado aqui um Discover, mas eu vou fazer outro, tá bom? Vou criar um do zero aqui para vocês verem, tá bom? Então a gente vai criar o Discover, vamos dar um Next, e aí a gente vai dar um nome aqui, vamos lá, Disk Demo, tá? Que é a nossa live aqui, tá? E aí o que acontece? Tem várias opções para você fazer o Discover, tá? CDP, IP, enfim, LLDP, vamos por range, tá? A gente vai fazer um range específico aqui, tá? São só 3 suítes. Não uso o loopback, você pode usar se você tiver, mas no nosso caso não, então ele vai sair pelo IP da interface. Vamos dar um next. E aí, por isso que é importante você já criar as credenciais. Então, dica que eu dou para quem está começando a estudar o DNA, né? O DNA ele é muita prática, ou seja, a execução dele no dia a dia é muito clique de botão. Para que eu chegasse nesse ponto para vocês de estar, olha, clica aqui, clica lá e cadenciar, encadear as atividades, cara, não foi fácil, tá? Então, assim, foram 2 anos mexendo, estudando. Novamente, eu não sou expert, mas eu tenho um bom conhecimento, né, de DNA, né, até chegar ao Fabric, né, e para isso você pratica bastante. Então, vocês começam a perceber que algumas coisas é um efeito dominó, né, vamos falar assim. Então você cria a hierarquia, e é fundamental a hierarquia ser a primeira. Depois você cria as credenciais, porque você vai precisar aqui, né. Depois você cria, basicamente, o Discover, que é onde a gente está, né. Depois tem outras atividades que a gente vai ver. Então, assim, literalmente, acaba sendo um passo a passo sequenciado. Porque se você não tiver isso, você vai ter que mudar de tela, aí acaba, né, perdendo um pouco a paciência, porque, pô, eu devia ter feito aqui antes, e vocês vão passar por isso. Não fiquem bravos, mas vai ser muito importante essa experiência, tá? E aí com o tempo vocês vão madurando e vão vendo, tá? Ah, vamos lá, então a gente vai ticar essa opção do DNA CLI, tá? Que é o que a gente vai usar, essa credencial global. Nós não usamos SNMP versão 2, nós usamos a 3, então vamos ticar ela aqui. O HTTPS para read, nós vamos ticar ele aqui, porque a gente tem. Poxa, mas se eu quiser criar uma específica, tá bom, cria aqui, ou cria uma para o job, que é o que a gente está fazendo agora, ou uma global. A gente só clica aqui e colocar as informações, tá? Uma ou duas informações, tá? Pode excluir. Aqui a gente não usa, e o netconf a gente usa padrão, tá? Se você quiser criar uma outra, à vontade, só clicar aqui também para o job e especificar que porta que é, tá? Isso vai do seu hardening, tá bom, pessoal? Então, vamos dar um next aqui. Todos os nossos equipamentos são acessados via SSH por boas práticas, tá? Esses valores são default, você pode mexer sem problemas. E aqui tem, se você já sabe que aquele equipamento que você está fazendo discover, ele está numa hierarquia específica, você pode selecionar ele e falar para onde vai, né? E você também pode associar ele a um novo site que você não criou, então ele já vai começar a criar aqui, ou simplesmente faz discover e fica não, né, associado a nenhum lugar, que é o que a gente vai fazer aqui, tá? Então você tem essa gama de opções, tá? Então vamos dar um next por cá. Como é um laboratório, nós vamos aplicar agora, a gente pode programar, tá? E inclusive habilitar, né, um range, só adicionar, né, equipamentos que forem novos. Então, é bem granular o Discover, tá, pessoal? Dica, faça um Discover com Change, né? Discover é Discover, às vezes vai, às vezes dá problema, então toma cuidado, tá? Como é Lab, a gente vai fazer agora, tá bom? Aqui é um resumo das configurações como tá, como um todo, tá bom? Que é o que a gente já fez aqui, vamos dar Startar. Discover, isso pode demorar de 5 a 10 minutinhos aqui, então vamos aguardar, vamos ver. Depende do tamanho do ambiente também, tá, pessoal? Eu falei 5, 10 minutos aqui para o lab, tá? Mas Discover pode demorar bastante, é muito relativo isso, tá? Vamos ver aqui, vamos clicar aqui dentro do Discover Demo. Então aqui é o tempo que ele está rodando, ele está em processo ainda, tá? Aqui a gente pode ver os detalhes, né? Basicamente do job, né? Ou seja, do que ele está usando para fazer o Discover.
Ó, já achou dois, né? Tudo bonitinho aqui. Tem mais um ainda para poder descobrir, né? São três que a gente colocou. Vamos aguardar mais um pouquinho aí. Beleza? Ó, concluído, rapidinho. Ok? Eu acabei deixando a WC porque a WC ia demorar mais, tá, pessoal? Então, a ideia é mostrar como faz um job aí para o Discover, tá? Então, tá aqui. É imprescindível você fazer aquelas configurações iniciais, né? Então, por isso, de habilitar o netconf, né? Desde que você não queira também, né? De cada interesse de cada um, de cada empresa, tá? Mas o netconf ele é importante por causa da telemetria e todas aquelas questões de programability, então é necessário estar habilitado, tá? Existem alguns hardeners que você pode fazer para mitigar, inclusive o HTTP, tá? Então, colocar uma CL para quem vai acessar, tá? Então, tem lá seus hardeners aqui, tá? Inclusive, o DNA aponta, tá? Vulnerabilidade para quem não colocar, tá? É bem legal, tá? Bom, terminamos aqui o Discover, então vamos dar uma olhada como está o nosso inventário, né? Que é o que a gente quer ver. Vamos lá. Então, nós temos aqui, teoricamente, 4 equipamentos, tem que ter 3 switches e uma controladora. Vamos voltar aqui. 3 devices, ok? Esse aqui não participa. E uma controladora. Então, 4 devices, ok? Vou dar um spoiler. Existem equipamentos third party, ou seja, de terceiro, que pode ser integrado no DNA, inclusive Fortinet, ok? A gente pode ver aqui, ó. Poxa, eu não vou me conter, mas vamos lá. Vou fazer uma consulta aqui. Lá naquele link que eu mandei, pessoal, no virtual aqui. Vamos lá. A gente pode ver alguns fabricantes que podem ser integrados no DNA. Mas espera aí, pessoal. Algumas coisas, elas são apenas para monitoração, só para estar lá, ok? Para monitoração. Porém, se a gente pegar aqui as linhas da Cisco, que são os CS aqui, né? Já pode vir com a Advantage e já pode ter muitas coisas interessantes, tá? Então, basicamente aqui, ó, tá? Olha lá, Fortinet, tá? Traz monitoração, então é bacaninha, tá? A gente pode ver. Deixa eu ver por completo aqui o Assurance, ok? Olha lá. Então, Fortinet, ó. Quando a gente coloca o application aqui e mostra o que que a gente quer, que é o nosso intuito aqui, o Assurance, nós temos esses caras virtualizados, ok, pessoal? Virtualizados, tá? Que podem ser trazidos para dentro do DNA e trazer a monitoração deles, né? Acaba sendo interessante. Então, tá aqui, ó. Tá bom? Vamos voltar para o DNA. Então, todos estão aqui. Vamos ver. Vocês estão vendo aqui que está o NA. Poxa, ainda bem que apareceu um aqui. Não se assustem, porque às vezes demora um tempinho, tá? Dele sincronizar ali com o DNA. Então, dê uns 2, 5 minutinhos ali que ele já volta, tá? Se der um refresh aqui, ó, né? Ele já aparece. Se demorar muito, mais que 5, 10 minutos, vocês têm a opção de fazer o resync, né? Então, ou você faz o resync do equipamento, você pode selecionar ele. Vamos pegar esse caso aqui, ó. Pode selecionar ele em Action, dar um resync device, né? Ou até rodar o próprio Discover novamente, tá? Então, vamos aguardar um pouquinho aqui, ó. Olha lá, ok? Beleza, então, o que acontece aqui? Nosso cenário temos 4 equipamentos. Eles não estão associados a nenhum site. A gente fez o discover proposital a isso, né? Nós temos aqui qual a plataforma. Então, são 3 suítes que eu tenho aqui, 9 da família 9000 são virtualizados. Eu tenho uma controladora wireless da 9800 CL, né, que é a Cloud. Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui. Tem os seriais desses equipamentos, né, o tempo que está up, a última atualização que teve, o resync é daqui meia hora, né, que é o que eu configurei lá. O tempo mínimo é 25, tá? Como é laboratório, eu deixo mais rapidinho, tá bom? E acaba sendo importante, tá, pessoal? Deixa eu ver qual que é aqui. Esse cara.
Assim que vocês fizeram o discover, no nosso caso, nós sabemos que esse cara é o core, identificar ele como core, né? Parece uma ação boba, mas ela tem um impacto grande para quando você vai criar o Fabric, né? Eu falo porque já aconteceu isso comigo, eu esqueci de habilitar que esse cara é o core, na hora que você vai configurar o Fabric lá na frente, né, lá no avançado do DNA, se você não coloca core, não aparece a opção para você. Aí você tem que sair da tela, voltar aqui, identificar como core, voltar de novo lá. Então, é normal, tá? É um efeito dominó, é sequenciado aqui, tá? No dia a dia vocês acabam pegando aí, tá? Por algum motivo aqui ele está fazendo um sync normal, tá bom? Daqui a pouco ele deve aparecer como ok aí, que ele já estava, tá bom? Isso não é um problema, né? É o DNA trabalhando. Ah, Aqui, nesse caso, nós temos a imagem golden. Então, assim, quais seriam os próximos passos aqui? A gente fez o discover, colocamos aqui a função de cada um, né? Então, basicamente, só um cara como core. Vamos associar eles aos sites, tá? E aí eu já chego nessa coluna aqui, tá, pessoal? Então, só para finalizar aqui, alguns dados que ainda vai ser preenchidos, tá bom? É legal a gente saber essa questão do compliance aqui, ó. Ele está identificando como não compliance porque ele não está na versão Golden, tá? Já vamos lá. Os demais já estão na versão Golden, tá? O end of X aqui não foi ainda escaneado, então de tempo em tempo ele faz isso, tá bom? Então logo deve aparecer alguma coisa aqui. Isso aqui é a inteligência, tá, pessoal? Já trabalhando lá no back-end para você. Novamente, por isso de um hardware tão robusto, ok? Vamos lá. Colocamos então o Discovery. Vamos agora associar os sites, tá, ok? Vamos lá. Todos vão para o mesmo lugar. Vamos selecionar todos aqui. Vamos vir aqui em Provision, adicionar ao site, né? Ou associar ao site. Vamos selecionar todos. É só clicar aqui do lado, tá? É do lado aqui, pessoal, não é aqui não, tá? É aqui, aqui, aqui e aqui. Ou seja, todos vão estar lá na diretoria. Então, vamos lá. Vamos colocar como Nest. Então, todos aqui, tá? Estão como a diretoria. Poderia deixar. Tá, vou fazer algo diferente aqui, ó. A gente vai fazer assim, ó. Vamos colocar WLC para o escritório. Só para diferenciar aqui, ok? Vamos lá. Então, tudo certinho aqui. Ele vai agora gerar um template de configuração para o DNA. Então, ele vai extrair. O DNA já conhece a configuração, agora ele vai começar a criar os templates, né, uma cópia da configuração com algumas informações a mais, que é a parte de telemetria, né, entre outras coisas, certificado DNA, aí ele já vai criar esse template e aplicar os equipamentos. Vamos ver. Basicamente já é um provision aqui, tá? Então, vamos lá, down next. Aqui ele está só verificando se está tudo ok na parte de operação, device compliance, então está tudo certinho. A gente pode ver aqui, ó, algumas coisas que ele acaba fazendo, né? Vamos dar um next. Vamos lá. Aqui são os equipamentos. Ó, são os 4 equipamentos, então ele está gerando o template aqui, tá bom? Isso pode demorar um pouquinho. Só uma dúvida, pessoal. Aí no chat aí, se vocês puderem colocar, mas é uma pesquisa enquanto tem aqui, mas quem aqui já trabalha ou tem no trabalho a oportunidade de ter o DNA, o contato com o DNA? Bora, galera. Alguém já conhece aí? Já trabalhou, trabalha, nunca? É coisa nova, cara. É coisa nova para muitas É, pessoas. beleza. Bom, então aqui vocês podem ver, pessoal, Assurance, aí que André está falando que na achou. parte de Assurance.
Muitas das empresas têm o DNA na parte de assurance, tá? Vinícius também está trabalhando. Vinícius, Aí, sim. legal. Então a gente pode ver aqui, pessoal, a configuração basicamente aqui do equipamento, né? Ele faz um cross, então 36 linhas contra 1.500 e pouco. Então realmente já tem coisas aqui a mais. A gente pode ver aqui, ó, os flows aqui que o Dini já vai colocar, tá vendo? Flow monitor, parte de telemetria aqui que a gente pode puxar, colocar um pouquinho mais para baixo aqui se ele vai. Não vai. São certificados, aí já tem muita coisa. Deixa eu pôr mais para baixo aqui, ó. Telemetria, tá vendo? Subscription, então assim, já começa a dar literalmente a cara do DNA, tá? Vamos aguardar ele fazer os demais aqui, ó. Tudo pronto. Beleza. Ah, Alenísio, já tive acesso, top. Mário. Eita, essa turma é brava, hein? Beleza, então vamos fazer o deploy agora, tá? Vai fazer o Agora push que você está nesse animando a momento. gente aí a falar aí de áudio. Mário, Felipe. Sim, os meninos tá lá comigo lá, top. Beleza, pessoal. Então a gente está fazendo agora, basicamente, o habilitando telemetria, fazendo todas as coisas do provisionamento. Então, vamos ver aqui o DNA, vamos abrir a task para a gente acompanhar, né? Parece que não tem nada acontecendo, não. A gente tem um lugar específico no DNA que vai lá e olha como tá as tasks, né? Então, se você vier aqui em Active, né, nas opções Activity Task, a gente vai chegar nessa tela e nessa tela você vê o que está em execução. Vamos pôr em progress aqui, vamos filtrar aqui, ó. Ok. Isso pode demorar um pouquinho também. Então, falando um pouco da solução, como eu comentei, eu vou pedir o amigo Tom, se puder passar esse link para o pessoal. São alguns treinamentos que a Cisco deixa disponível. Vocês não vão virar expert no DNA com esses treinamentos, muito de longe. DNA é prática, ter alguém que já passou pela experiência compartilhando com vocês, ler muito, ok? Ler muita documentação. Que nem eu falei, eu tenho bastante conhecimento na solução, mas eu ainda me considero um cara sempre tá aprendendo, porque eu vejo muitas situações onde há necessidade de TAC, né? Abriu, né, o ticket lá com a Cisco, e a própria Cisco também tem dificuldades em algumas situações, ou seja, é algo que nem você falou, Tom, é algo muito novo, uma tecnologia nova, e que você não vai dominar o DNA, até porque quando tem literalmente um problema, você vai depender, também muito da Cisco, porque às vezes o problema está no database, né, e você não estuda database. É algo literalmente que são pro time de engenharia da Cisco, tá? Então, pessoal, o que eu posso aconselhar vocês é estudem, entendam a arquitetura, isso é fundamental. Não caiam já direto fazendo a prática, não funciona, não é bem assim. Existe um conceito por detrás que vocês têm que fortalecer. Então, esses vídeos vão dar uma boa base para vocês, tá? Há pouco tempo atrás, né, a Cisco lançou o Assurance, uma certificação de Assurance que cai muito do DNA, então vai ganhando força, né? Essa questão de entendimento da solução mesmo. E, e assim que vocês estiverem já mais maduro com a solução, é começar a se desafiar para o Fabric, tá? Mas sempre tem uma pessoa, um grupo, né? Também me coloco à disposição, sempre tá tirando dúvidas ali, porque realmente sozinho é muito difícil, tá, pessoal? Muito difícil mesmo, tá? Vamos ver aqui. Ó, então a gente já terminou aqui. Vamos lá. Sucesso. Vamos ticar aqui. Então a nossa task já acabou. Então vamos voltar lá no inventário. Vamos vir em Provision, inventário. E teoricamente nós já temos tudo certinho aqui. A telemetria, vamos esperar carregar.
e aí a gente já pode ver algumas informações lá no final, né? Então, olha lá, a versão desses switches virtualizados aqui já é a versão Golden, tá, pessoal? Aqui no caso, ela precisa de atualização, então ele já está falando aqui, eu já vou mostrar para vocês, tá bom? Hum. A gente pode ver que as credenciais estão todas com sucesso, então ok, show. O último provisionamento que foi feito, então foi alguns minutinhos atrás. A gente pode ver que todos esses suítes aqui estão em compliance e esse não, mas esse é muito por causa da versão, a gente já vai ver. Ainda não houve a informação do End of X, né? O End of X literalmente é o End of Support, End of Life, tá? A gente ainda não teve a coleta do score, né, desses caras, mas logo terá, tá? Então, vamos clicar nesse não compliance para a gente ver o que está acontecendo. Ah lá, a versão. Então, a versão que está definida aqui é a 17.9.5 e a controladora está na 17.9.4a, tá? Inclusive, essa versão ela já corrige muitos bugs que tem no DNA, tá? A Cisco já está até partindo para essa aqui, tá? Então, eu marquei ela propositalmente só para provocar essa discussão com vocês, tá? Aproveitar um pouquinho aqui que a gente está nessa tela da controladora no DNA, não é da controladora, né? Da controladora é essa aqui. Mas a gente está dentro do DNA e aqui a gente já pode ver muita coisa. Vamos navegar um pouquinho aqui para ver, né? Ethernet. Então, nós temos uma up e duas down, né? A gente pode navegar literalmente aqui, ó, VLAN 1 que a gente está usando, né? Não, é laboratório, pessoal. Não usem VLAN 1, por favor. É um laboratório, tá? E aí você pode navegar, né? Tem bastante informações aqui, ó, né, que você pode coletar. Eu acabei criando dois SSIDs aqui, né? Um employees e um guest, tá? Só para a gente ver. Uma controladora que não está em HA, dá para você criar HA via DNA, mas assim, pessoal, esse é um tema muito complexo, de muita discussão, e eu vou resumir para vocês. Falar de controlador e DNA é uma briga. É uma briga, porque talvez o Mário que está na live aí já vai estar imaginando. Cara, eu passei muitas experiências, eu falo construtivas, né, dolorosas, mas assim, fazer o deploy de uma controladora, que é muito das situações, né, brownfield, ou seja, do ambiente existente, integrar no DNA é muito desafiador, com muitos problemas. Muitos, muitos mesmo, ok? Muitos que você vai enfrentar problemas de limitação do DNA, tá? E aí é muito complexo você fazer isso. Ah, mas Diógenes, e aí, como que vai fazer? Literalmente o greenfield você não tem grandes problemas, mas aí entra em deploy. Eu vou deixar essa discussão aí com vocês, mas é complexo, tá? Existem algumas técnicas aí de migrar essa WLC para o DNA, mas o que eu falo é, brownfield, se preparem, é muita coisa que vocês vão enfrentar, tá? Muitos problemas, tá? Bom, enfim, a gente pode rodar, não vou entrar aqui ainda, mas a gente pode rodar alguns comandinhos aqui, a gente está na interface web, a gente pode rodar, não configurar, né? Podemos fazer alguns cheques aqui na controladora, o que aqui, ó, show IP interface brief, por exemplo, bem simplesinho. De vez se abrir lá o SSH, você já pode fazer isso direto aqui para fazer algumas checagens, tá? Em todos os equipamentos que tiverem aqui, tá? Você pode fazer esse cheque AK, beleza? Bom, vamos mostrar para vocês agora como que a gente marca qual imagem é Gold, ou seja, vamos voltar aqui no DNA. Aqui é um painel dashboard, né, inicial, tá? Como que a gente vai marcar? Ou seja, fizemos no Discover, tá tudo lá, tá? Inclusive, deixa eu finalizar para vocês aqui, uma visão da topologia. Então, lá em inventário, se você clicar nessa botãozinho aqui, que é a topologia, a gente já automaticamente já vai ver o DNA conectado. Então, se você vê core, então na hora que a gente tica como core, já coloca lá para cima, né? E aqui a gente já vê os acessos. Então, quem que é? Switch 2, esse aqui, ó. Esse é o switch 3. Vamos colocar o 2 aqui. Vamos pôr o 3 aqui, tá? E a WLC.
Aqui, ó. Fica meio estranho mesmo. Mas ó, dá para você expandir e tal. Não é o melhor dos mundos, ok? Na hora que você cria o Fabric fica até um pouco melhor, mas não é o melhor dos mundos a topologia. Ainda a Cisco deveria e deve trabalhar, né? Talvez nessa geração 3 do DNA que está por chegar aí daqui a alguns anos, tá? Mas ele cria para você, de certa forma, uma topologia, tá? A gente pode customizar, colapsar, tá vendo? Pode simplificar, enfim. São os modos aqui operantes do DNA. Então, ok, Diógenes, a gente já fez tudo, vamos marcar as imagens Golden, que faz parte do processo, né? Então, vamos lá. Ah, vamos aqui em Design e vamos em Image Repository, ok? E aqui a gente já automaticamente já tem os equipamentos que ele identifica. Então, vamos pegar a WLC e a gente já vai ver que tem, né, novamente, quando você coloca as credenciais no DNA e sinca com o seu Smart Account, ele já começa a trazer as informações baseadas no que você tem, né, de inventário. Então, por isso que eu falo, são um efeito em cadeia, ok, pessoal? Se você não tem informação ainda nesse momento, é muito provável que ainda ele está sincando, né? Então depende da quantidade de equipamentos que você tem, né? O processamento do DNA, isso pode às vezes demorar um pouquinho. Não se assustem, mas é importante ele ter lá depois de um X tempo, 5, 10 minutos no máximo, ok? Tendo essas informações igual a gente tem, a gente vai marcar, né? Então assim, o que acontece? Se a gente considerar, tá? Eu vou simular com vocês aqui. Se eu considerar nesse momento, hoje, a minha imagem é nesse momento, nessa live, a imagem Golden é a 1795. Agora, se eu quiser, né, Diógenes, quiser definir que no meu ambiente a versão Golden vai ser a 1712 do DNA, da controladora wireless, então o que, que eu vou fazer? Eu vou clicar para baixar, ele vai falar, olha, eu vou fazer o download. Sim, o DNA vai fazer download e armazenar nele. Mas você também pode fazer um upload manual, se você quiser, tá? Deixa eu voltar aqui, mostrar para vocês antes de fazer o download aqui. Aqui, ó, a gente pode fazer um importar, ou seja, você pode baixar na sua máquina. Eu já cheguei a fazer isso, tá? O DNA está tendo algum problema, às vezes está atrás de um proxy, o proxy está com problema, pô, eu preciso colocar a imagem agora. Tá bom. Tá na sua máquina, então você clica aqui, importa e vai embora, tá? Então tem outros meios também, mas enfim, vamos fazer com o DNA. Então, a gente configurou aqui, vamos marcar então a versão 17912 como Golden, tá? Então a gente vai fazer o download e a gente pode só fazer o download e manter ainda como Golden esse cara, porque pode ser que você quer fazer um teste, de repente, né? Mas não, eu propositalmente eu quero provocar e esse cara vai ser a imagem Golden. Então, vamos lá. Ele vai fazer o download. Assim que fizer o download por completo, ele vai sair essa estrelinha que é a Golden, passa para cá. Só existe uma versão Golden, uma. Você não consegue marcar duas, ok? É legal também comentar que você pode marcar uma versão Golden por equipamentos. Aí sim, beleza? Se a gente der editar aqui, eu quero falar, pô, eu quero essa versão Golden só para quem tem o Role como acesso. Lembram quando eu cheguei a fazer lá? Core. Pois é, então, se for acesso, eu posso deixar aqui. Se for uma WLC, ele vai, né, vai pegar e vai marcar. Então, vamos mudar aqui, que estava todos. Então, eu marquei para quando for uma WLC, ela tiver numa função de acesso, a versão Golden dela agora vai ser a 1795. Tá aqui, ó. Na hora que terminar essa download da 19, 17, 12, você pode marcar ela para uma outra função ou todas, né? Enfim. Aí você pode ter Goldens para determinadas roles. Ok, pessoal? Novamente, deixa eu colocar aqui para vocês. Ó. Olha lá. Ok? Tranquilos? Bom, assim que finalizar, a gente vai ver, tá? Novamente.
tudo que Eu queria acontece. aproveitar Oi. aí, já que as pessoas nos perguntam, estão tímidas, muitas pessoas se podem perguntar de hoje, né, quais os modelos que são compatíveis, né, de los controladores Ah, de tá. Wi-Fi. Ok. Boa. Bom, se a gente for naquele link, tá, do Catalyst Compatibility Metrics, a gente pode vir aqui, ó, e filtrar só por wireless, tá? E aí você pode colocar todas as features ou algo em específico. Então, por exemplo, eu quero filtrar que suporta Assurance e que suporta o Fabric, que é o SD Access. Vamos fazer uma consulta? Ok, vamos lá. Então, todas da família 9100, então a gente pode ver aqui os modelos em específico, o recomendado, tá? E os compatíveis. E o tipo de licenciamento para que seja o Assurance. Ok, pessoal? Então, o modelo Essentials na Wireless já suporta Assurance. Ok? Deixa eu colocar o Fabric aqui, se ele não pegou. Vou fazer a consulta aqui. Deixa eu dar aqui. Ok. Vai pegar aqui. Ok. Então, vamos lá. Então, os modelos são 9041, 905, 9105, 9115, 9117, 9120, muito usado esse modelo aqui, tá? E aqui você pode ver no Nubit quais são os modelos, tá? A controladora, né? Então, basicamente, toda a família 91 suporta DNA, tá, pessoal? Toda a família 9000, tá? Aí tem os pontuais, né? A gente já chega lá. Aí já começa, talvez, a dúvida que o pessoal. Então, é, as antiguinhas, né? O 1815, a controladora 3504, isso para Assurance, tá? Vamos colocar AL aqui para ficar melhor aqui, ó. Tá. Eu gosto do AL aqui porque daí, dependendo do licenciamento, já fala se suporta ou não, né? Então, vamos lá. Então, 1815. Se não tem o Advantage, pessoal, se não suporta o Advantage, não suporta o Fabric, ok? É no máximo um Assurance. É só visibilidade, né, uma monitoração, ok? Nem as IAs têm. Então, o impacto de não ter um licenciamento Advantage, basicamente são dois. De imediato, não ter capacidade de ter os IAs trabalhando e não suporta o Fabric, não suporta o SD Access, tá? Só monitoração simples. Então, esses equipamentos, só monitoração simples, tá? Pelo menos o 18. Agora, se a gente falar das controladoras, 3504 já suporta. Outra coisa também, pessoal, tem modelo que não suporta topologia, que eu já apanhei disso já, tá? Então fica de olho aqui também, que daí ele não monta topologia no DNA igual a gente viu aqui, tá? 5520, então já suporta, aí essa controladora também já suporta. Não sei se vão fazer esse cross aqui, tá, pessoal? Tem modelo Legacy que suporta Fabric, enfim, a gente vai, novamente, se atentem a essa coluna aqui, ó. Se tem Yes no Advantage, suporta Fabric, ok? Então, vamos lá. Ó, só fazer esse cross aqui, tá, pessoal? Espero ter ajudado aí, ok? Voltar para o DNA, ainda está fazendo atualização aqui, download, então vamos lá. A ideia agora é mostrar licenciamento, então eu vou abrir uma outra aba aqui. Vamos lá no Provision, eu sempre confundo aqui. Policy, não, Provision, não. Tools, License Manager, ok? No License Manager, o que acontece? Vocês lembram que lá no começo da live eu fiz a troca do licenciamento na mão. Você pode fazer, subir no DNA como Essentials e trocar aqui também, tá? E não é difícil não, tá? Então, basicamente aqui ele fala que nós temos 3 suítes, tá?
que aí como eu não tenho vinculado o Smart Account, então ele fala que eu não tenho nada, tenho 3 para comprar, né? Então 3 em uso, 3 para comprar, né? Se você tem as licenças no seu Smart Account, isso pode ficar positivo, quanto pode ficar negativo, ok? Mas o importante é aqui, ó, em, é, aqui em Devices. Então, se você tem um device e quer trocar o licenciamento dele, então assim, poxa, George, eu tenho no meu ambiente o licenciamento. Então, tá bom, você vem aqui, clica nele, no seu equipamento, dá um action, change license, e aí você coloca, ó, change DNA license. Aí você fala o que você quer. Você quer voltar para o Essentials ou Advantage? Se a gente tivesse no Essentials, ia ter o Advantage, a gente ia marcar ele aqui, dar um continue, você ia confirmar e ele ia falar, olha, isso aí tem que reiniciar para habilitar. Você dá OK, reinicia, se você puder, reinicia, e aí já ativa, tá? Se eu quiser fazer um rollback, pô, não gostei, tá bom, né? Posso vir aqui, voltar esse cara para o Essentials e sem problemas, ok? Da mesma forma, eu posso trocar de virtual account esse equipamento. Então, toda a questão de gerenciamento de conta, o licenciamento, você faz por aqui, tá? Mestre, Bom, disculpe, quiero, ó, você que está falando agora de licenciamento, eu tenho um questionamento aí para alegrar a noite, né? O que acontece quando agora esse equipamento está licenciado e imaginemos que há um desastre natural no qual vai embora todo o data center, perco essa virtualização. Quando eu refaça a instalação desse licenciamento, eu tenho que relicenciar, né? Essa licença como sim. fica? Bom, a gente está falando aqui no Lab de um licenciamento de demonstração, que ele deixa habilitar. Se Uhum. você perdeu a config, esse cara está atrelado a Mac e as informações do seu Smart Account lá, ok? Então, assim, é passivo que você, né, se for uma demo no mesmo equipamento, ainda é capaz de você conseguir associar isso novamente, mas ele abate o tempo que estava lá. Agora, se você tem um licenciamento ativo, vamos falar assim, né, um que você comprou, você tem que, não é relicenciar, você tem que só ativar algo lá. Então, assim, se normalmente ele veio com a Essentials, você só habilita novamente o Advantage, daí ele vai fazer um check na sua Smart Account, vai habilitar, se você está positivo, tem, ele libera e vai embora, ok? Então, é uma reativação, vamos dizer assim, não é um relicenciamento, ok? Deixou claro para vocês aí. Valeu, Ó, ok. Bom, vamos lá, vamos mexer um pouquinho, tá? Vou falar um pouco, tá? Do Application Visibility. Então, pessoal, Application Visibility é uma das features assim que eu mais gosto no DNA, porque ele traz toda a visão para você do que rola na rede. Só que, como eu comentei aqui, eu ainda não deu tempo de ter os appliances físicos que estão por vir. Como é virtualizado, eu não vou conseguir trazer essa visão para vocês, mas eu vou levar vocês até onde aplica, tá? Então, basicamente, como que a gente faria, tá? O Application Visibility. É, acho que esse cara aqui tá aqui, ó. Application Telemetry. Eu acho que esse cara aqui vai estar, tá, Policy Overview aqui, ó. Se a gente tivesse com o Application Visibility, o que que ia acontecer? Uhum. Nós teríamos aqui, basicamente, o Application Visibility é o cara que configura o QoS na sua infraestrutura. Então, assim, mesmo sendo rede cabeada ou wireless, é muito simples fazer isso. A questão é que você não tem a preocupação de marcar, né, o TOS, COS, né? O DNA faz tudo isso para você. Então, basicamente, você precisa ter um conhecimento avançado
de QoS, então isso simplifica demais, e aí começa a ter as grandes vantagens quando você tem a licenciamento do Advantage, né? Uh, e aí você começa a priorizar tráfego, aplicação, então prioriza AD, prioriza voz, né? Pega o Teams, então é na aplicação, pega a aplicação Teams e coloca como prioridade, né? Então você cria a sua policy. E aí ele representa nisso. Então, como eu não tenho aqui agora, nesse momento, os APIs que ainda não chegaram, físico, vou ficar um pouco limitado a trazer para vocês, mas basicamente quando você cria, você tem a visibilidade aqui. Então, dentro do Health, dentro do application, você tem um overview do que está acontecendo na sua rede, ou seja, um overview de aplicações que você precisa tratar, quando ela não está classificada. E aí você pode priorizar, despriorizar, né? Ou classificar ela com algo que seja do seu interesse, de repente uma customização, né? Uma categoria que você cria para sua empresa e você precisa, né, priorizar ela, né, com uma prioridade um, 2 ou 3, por exemplo, né? Crítica, básica ou best effort, né, basicamente. E esse painel traz para você, basicamente, a visão das aplicações. Então, business relevante aqui, né? Ou seja, o que é crítico, né? Para a sua empresa. Então, ele vai trazer aqui um gráfico para você e uma pizza aqui, né? Basicamente aqui, né? Da mesma coisa, o application usage aqui e os tops, né? De throughput. Então, assim, você começa a ser granular, né? E customizar melhor sua infraestrutura, dando a melhor experiência para o usuário, né? A gente está falando de QoS na camada de acesso, ok, pessoal? QoS é fim a fim, então uma parte dentro da infraestrutura você consegue priorizar, né? Lembrando, aí vai para a internet, né? Internet é best effort, né? A não ser que você tenha um serviço aí com algum operador em específico e consiga garantir isso, né? Mas se for dentro do MPLS, você consegue manter, ou até mesmo quando você trata isso dentro do Fabric, como eu comentei no SD-WAN, né, comunicações entre Fabric, você consegue manter os SGTs e você consegue manter essa informação fim a fim, ok? E aí você consegue ter uma melhor experiência para os usuários, tá? É, então, nesse painel você tem todas as informações, né, do que está ruim, do que está bom, do que é desconhecido, então ele vai trazendo para você tudo aqui, e é bem interessante. É uma pena eu não conseguir agora trazer para vocês, cara, porque esses equipamentos acabou não chegando a tempo aqui, tá? Quem sabe numa próxima aí, Tommy, quando eu tiver aqui, eu posso fazer essa pequena parte aqui para você, tá, cara? Né, pro pessoal aqui também. Bom, vamos lá, vamos mostrar um pouquinho então do que eu tenho dentro dos equipamentos que é a visão 360, tá? Então, deixa eu só mostrar aqui no System 360, esse é um painel geral do DNA, tá? Então, existem 112 serviços ativos. Sim, esses são todos os containers que estão rodando, trabalhando para o DNA ser tão produtivo, tá? Se você clicar aqui, você vai ver o nome dele, se está up, se está down, como que tá. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Algumas vezes vocês vão ver o DNA com uma tarjinha amarela aqui em cima, que crashou algum sistema, tá reiniciando, normal. É normal, tá? Você não pode no normal direto, mas não se assustem se ficar amarelinho aqui, ele reiniciar, depois ele volta, ok? É, algumas vezes ok, se for muito frequente é bom abrir um TAC, ok, pessoal? Mas aqui a gente consegue ver, tá? Todo up, tá? Eu vou trazer aqui para vocês um negócio interessante, que dentro do DNA tem um Grafana, tá bom? Sim, temos um Grafana dentro do DNA que traz todas as informações dos pods e tudo mais, ou seja, aqui literalmente é o DNA nos bastidores, ok, pessoal? É muito bacana aqui, ó. Tem muita coisa, tá? Muita coisa. Deixa eu ver se eu pegar um outro aqui. Então, isso aqui é o back-end quando eu falo para vocês, tá? São serviços, tá? Tô monitorando lá, tá? Então, o DNA lá no back-end é um Linux, né? Dentro do Linux tem vários serviços rodando, vários containers, tá? Beleza, então consigo ver algumas coisas aqui, algumas coisas de saúde do sistema de DNA. Então, aqui é uma topologia simples que ele monta, que é a internet.
Aqui é o meu firewall, o roteador, que ele simplifica aqui, um switch que está interligado e ele, né? Então é basicamente a topologia que ele usa para comunicar com a internet. Você também pode fazer algumas validações, então existem algumas ferramentinhas aqui escondidas que você pode rodar, tá? E também pode rodar alguns esqueminhas de algum problema que você estiver tendo em comunicação, né? Você pode rodar esse cara aqui, ele vai te ajudar. Bom, se a gente voltar aqui no inventário, a gente está já na parte final do nosso assurance, tá? É, se a gente quer ver como está a saúde dos equipamentos, tá? Então, vamos entrar em um aqui, a gente vê como que é como que eu vejo para ter experiência, né, da visualização. Então, é, a gente tem opções de vir no inventário e olhar o 360. Então, vamos clicar aqui e vai abrir uma outra telinha. Nisso eu entro dentro do equipamento mesmo, tá? Eu sou mais granular aqui. Então, a visão 360 ela só é possível com o policiamento Advantage, tá, pessoal? É a visão completa, tá? Então, vamos pegar aqui das últimas 3 horas que a gente não vai ter, né? A gente acabou de fazer o deploy dele. Vamos limitar as 3 horas. E, e essa é basicamente, né? Construímos tudo isso, falamos todos esses conceitos para chegar no Assurance. Sim, é isso. Então, basicamente eu tenho o timeline, né, da saúde dos meus equipamentos. Então, o Assurance nada mais é do que essa monitoração, só que com o licenciamento do Advantage, você eleva com as IAs. Então, né, as IAs estão trabalhando para você para dar os insights, inclusive para resolver problemas. Mas não é que ela vai resolver sozinho para você. Ela vai te direcionar para um troubleshoot ser num menor tempo, tá? Então aqui você tem a visão do seu dispositivo. Se ele tiver algum problema, você vai ter aqui, né, a visão do seu P1, P2, P3 e P4, que é o que ele gera. Aqui também, na topologia, o que ele está afetando, tá? Aqui são os eventos do equipamento, tá? Então você tem um histórico aqui. Você também consegue fazer um trace a partir dele, tá? Se você tem o application, o pessoal, desculpa aí, tá? Se você tem o application configurado, ele vai mostrar para você um gráfico dos relevantes aqui, tá? E aí você pode atuar pontualmente aqui, tá bom? CPU, memória, padrão, né, de monitoração, ele traz para você, e as interfaces também, interface de acesso, roteado, trunk, você tem tudo aqui na mão, fácil, com gráfico. Então, por exemplo, se eu pego aqui essa interface, eu pego aqui a interface VLAN, posso comparar, tá? E aí eu tenho, basicamente, aqui, tem as porcentagens, posso olhar tudo e é tudo correlacionado. Se vocês verem, vou passando o mouse aqui, ó, vocês vão vendo que é correlacionado em paralelo. TX, RX, parte, né, de utilização, taxa de erro, descarte, é tudo sincado, as informações. Porém, eu também posso ir de uma outra forma, tá? Eu posso ir no próprio Assurance, ok? Dentro do Assurance, eu tenho uma visão geral. Deixa eu colocar 3 horas aqui, tá? Posso ter uma visão do como um todo, eu posso ter uma visão granular aqui, de um local em específico, tá? Então, vamos pôr aqui escritório lá, tá aqui. Então, eu tenho 2 suítes de acesso, eu tenho um core, tenho uma WLC que não está coletando dados. Cara, esse aqui é, muito acontece por causa que esse é um bug de versão da controladora mandar informações e até mesmo demora na coleta. Então, a versão 17.95 para cima começa a corrigir esse problema, tá? Do DNA, tá? Não que é isso, mas é uma das situações, tá, pessoal? Já dando spoiler aqui, ok? É, então, propositalmente ela tá assim aqui para a gente poder ver que nem tudo é maravilha, né? Mas é isso. Então, ele vai trazendo informações. Então, no nosso caso, a gente tivesse AP, ele ia trazer para você, né? Mais rico de informação.
cabeada, wireless, então a gente teria um health, né, um overall, né, uma visão geral do seu ambiente. Quando a gente tem o Analytics aqui, eu não tenho habilitado, a gente pode habilitar? Pode, então vamos habilitar ele. Que aí ele começa a trazer as informações para você dos endpoints, né? Então, vamos lá, vamos habilitar aqui isso no site. Aí ele vai te dando porcentagem e você começa a trabalhar mais pontual e proativamente no DNA, né? Então, realmente é uma solução bem interessante. Tá? Tem que habilitar algumas coisas no back-end, tá? Sincar com a cloud, então vamos ver aqui, ó. Vou configurar ele aqui, vamos habilitar ele. Essa função é da controladora, como a gente ainda não explorou essa questão dela estar gerenciada dentro do DNA, a gente não vai marcar ela, tá? Tem outras coisas que a gente pode marcar aqui, tá bom? Vamos colocar aqui pegando mais perto da Virginia, vamos dar um enable, vamos aceitar aqui, submit. E agora ele começa a mais um serviço a trabalhar no back-end para a gente, né? Ou seja, a IA trazendo informações dos sites, então ele vai começar a fazer esse cross e medir para a gente, então é bem legal. Deixa eu dar um, up, um update aqui. Ver se ele já habilitou. E vai pegar o JSON aqui e deixar. Beleza. Problemas, então ele já aponta alguma coisa aqui para você, um P3, ó, excessivo tempo entre a controladora e o DNA Center, então vamos ver aqui, num P3 que ele abriu, que poderia ser. Então ele já fala que dispositivo que é o problema, onde esse cara está. Vamos clicar aqui para simular, então, basicamente. Pessoal, se vocês marcarem resolvido e não resolver o problema, ele vai abrir de novo, hein? Tá? Então, vamos ver esse cara aqui, clicar no problema. Beleza, Vamos a então, aprovechar ahí, mestre, que tenemos una pregunta. Dice, ¿o DNA sim. consigue corregir algún problema de forma automática? Não é bem assim. DNA não trabalha literalmente para você, ele te dá o direcionamento, ele não resolve o problema, né? A questão da proatividade das IAs é te dar o caminho, não é te dar, ele te pode até poucas das vezes te dar a solução, mas ele ir lá e fazer não, porque imagina se ele tivesse essa proatividade, magicamente ele fazer alguma coisa errada e, né, reiniciar um core, de repente, uma distribuição. Então, não, ele vai te avisar do problema, avisar, e é nesse ponto que a gente está. Te avisou de um problema, vai te dar umas possibilidades para você atuar. Você a atuar, não ele. Ok? Tá claro aí? Vamos lá. Então, voltando aqui naquele probleminha que ele nos deu, tá? Vamos fazer o quê? Vamos ver aqui o comando show clock que ele está falando, né? Possibilidade. Então, vamos rodar o show clock. Então, ó, poxa, então não é um problema de clock, tá certo, né? Vamos rodar então, né, ele vai te dando caminhos, né? Poxa, se o NTP está habilitado, vamos ver, está checando, está rodando o comando, vamos ver. Poxa, passou, então não tem um problema, né, no NTP. Então, se por acaso não tiver configurado, configura. Então já é uma das possibilidades. Não é o nosso caso. Se o NTP não está deployado manualmente, reseta o DNA, reseta o time, né, no DNA Center ou no device, né? Então a gente não tem um problema aqui. Aí no caso, sim, ele te dá possibilidades, cara. Se não der certo, abre um TAC. É isso. Mas ele não vai corrigir para você sozinho, né? Novamente, ele atuar é, proativamente, não é ele resolver problemas, é ele te ajudar a resolver situações de possibilidades de resolução de problemas. Tem uma grande abordagem, né, diferente disso. Então, ele te ajuda a chegar num problema mais rápido. Ele não arruma o problema para você, ok? Ele ele te dá, com a inteligência, ele vai te dar literalmente os insights para resolver o problema, encurtar o troubleshoot, ok, pessoal? Não vai dar comando, não vai fazer nada do que você humanamente tem que ir lá
e dar um ok para ele fazer ou atuar em cima dos insights que ele te trazer, tá bom, pessoal? Bom, então, em resumo, ele trouxe isso aqui para a gente viu, né, um probleminha aqui, atuamos. Vamos olhar aqui no network. Vai trazer um resumo do network para você. Vamos trazer das últimas 3 horas. Apply. Beleza. Então, aqui está dando 100% nos devices. Já traz um scorezinho. Se tivesse algum problema, ele ia marcar em vermelho. E aí ele já ia mostrar para você alguma situação aqui. Então, em termos de rede, ele vai trazer APs para você, se está alto ou não, tá? Os equipamentos, o score desses equipamentos, tá bom? Se a gente pode filtrar aqui como roteador, core, distribuição, acesso, usuários, a gente pode filtrar aqui, ok? Vamos colocar aqui all. Utilização, então tá tudo aqui estaria com a gente, né? Habilitado aqui, né? Com informações. Se você tem o seu endpoint, então se você vier no client aqui, ele vai mostrar para você, né, as informações, ou o que é mais fácil, se você precisar analisar um endpoint, você pode colocar o IP dele aqui, sei lá, 92.168.10.1, ou colocar o MAC dele, né? Seria o caso daí dele entrar e ver as informações pontuais do equipamento, tá? Do endpoint mesmo, tá? Application a gente já chegou a ver, né? Felizmente não vou conseguir trazer para vocês nesse momento, tá? Por causa que é tudo virtualizado no meu caso aqui. E o SD Access aí já é a questão mais avançada do DNA, quando literalmente você tem o Fabric, daí você tem todas as informações aqui relacionadas ao Fabric, né? E aí toda a inteligência que você pode pegar aqui e extrair, né? Então, network aqui, dentro do network heatmap, a gente não tem ela habilitada aqui, pode habilitar. Ele vai trazer para você um timeline, né, basicamente do que está sendo mais usado ou não, tá? Então, fechar aqui. Ok, fechar esse cara aqui também. Vamos lá. Ó, a gente pode habilitar esse cara, então vamos lá, habilitar esse cara aqui. Esse não está configurado. Ah, tá, esse aqui é porque o DNA eu não cheguei a instalar, a atualizar ele aqui, tá? Então, se tivesse habilitado, a gente ia colocar ele habilitadinho aqui e ele já iria estar coletando para a gente, tá? Voltando aqui, pessoal, para nossa imagem Golden, tá? Só para finalizar. Fez o download e, como eu falei, ele marcou só uma como Golden, tá? Então, se a gente vier aqui na Role e marcar como acesso, que é o que a Access Point, né, a controlador está, ele já vai marcar aqui automaticamente para que for acesso vai ser Golden, tá bom? Lá. Já não é mais a 1795, tá vendo? Bom, um último check aqui. Então, do Assurance. Dentro do Issue Events, a gente tem muitas possibilidades de ver problemas aqui, se não é uma das principais telas do DNA. É trazer basicamente o timeline para vocês, é onde tem problema, baseado nos problemas, ele vai trazer para você as cores e indicar para você, e vai informar aqui, ok? Se quantos P1 tem, P2, P3 e P4. A gente pode habilitar esse cara aqui, tá? Porque se ele chegar a ter alguma inteligência da IA, trazer insights, ele é apontado aqui também, tá? Aí vai marcar como IA aqui, tá? Então a gente não tem um problema no nosso caso. Se tivesse, ele ia apontar aqui para a gente e a gente ia clicar e iria naquela tela que a gente acabou vendo há pouco, tá? E aí ele dá as possibilidades para você de trazer informações mais específicas do equipamento, tá? Basicamente é isso, tá? Eu sei que tem bastante coisa ainda para ver no DNA. DNA é uma solução muito complexa. A gente viu uma pequena parte dele só, tá, pessoal?
Eu espero que eu consiga ter deixado um gostinho de interesse na solução, tá? Apesar das limitações aqui do laboratório, mas, você acaba tendo a experiência do dia a dia, querendo ou não. O que eu posso dizer, sobre o DNA é uma solução que requer muito estudo, muito esforço, eh, sozinho é difícil, é sempre recomendado ter alguém que já passou experiência, está compartilhando contigo. Não façam as coisas no achismo no ambiente, porque realmente para quem já tem, já trabalha, sabe o quanto complexo é e o impacto que isso dá. Mesmo você sabendo, tem o risco de acontecer algo imprevisto. Foi uma das situações que eu falei para você do wireless que realmente foi um desafio muito grande para mim, e eu tenho meu conceito dessa questão de integrar o wireless na controladora, eu tenho o meu jeito de pensar, cada um tem né, uma forma de trabalhar, né, mas o que eu só adianto é que o wireless em brownfield é complicado, muito complicado, ok? Tommy, acho que de certa forma eu tentei trazer o melhor aqui dentro das limitações. Ah, Eu fico muito eu não agradecido, tá, pessoal? tenho palavras de agradecimento, não, cara. Todo seu grande esforço aí, Diógenes, a gente planejando este dia que es la pincelada, ¿no? Porque a gente quiere traer un poco el avance de esto, ¿no? Diógenes, si da oportunidad, Sim, ir un poco más, elevar un poco más su nivel, pues esto de Ashburn es el, no es la cereza do bolo, né? Vamos falar assim, né? não, Ajuda não, muito, dá uma visibilidade, dá, cara, mas você já quando passa para o próximo nível, eu mesmo não he conseguido, talvez por equipamentos, por oportunidades do trabalho mesmo, né? Muitos clientes têm na parte essential, né? Talvez você como profissional possa recomendar, dependendo de seu ecossistema, talvez adquirir la licencia, né? Y hay todo un negocio ahí de licenciamiento que si o cliente já trabalha com Cisco, pode abrir um pouco aí os números, né, Diógenes? cara, DNA é um mundo, tanto quanto o ACI, tá? Eh, o que eu posso só dizer, essa questão do virtualizado, ele acaba sendo atrativo pelo seu investimento inicial. Talvez a Cisco fez, isso é uma opinião minha, tá, pessoal? Uma grande sacada de levar a solução até essas pequenas empresas, né? Vou falar pequenas, né? Mas assim, médias empresas, né? Considero o DNA virtualizado até as médias empresas, né? Eh, e basicamente dá o gosto de elevar e dar a oportunidade de elevar a infraestrutura. Não é barato, não é barato você ter uma solução dessa. Eu acredito muito, não é só a minha opinião, mas de outros também CCIEs, mas não por ser CCIEs, mas quando você chega num nível, cara, você precisa de um brinquedinho desse em casa, é necessário, tanto quanto para ACI. Só que o DNA, ele tem uma questão, uma pontualidade que ele é um brinquedo muito caro, quando você fala em ter em casa, então, você tem que ter, né, a gente viu aqui, né, eu cheguei no ponto e poxa, realmente eu preciso comprar os equipamentos para poder ter mais experiências em casa. Comprar hardware não é barato, ainda mais hardware legacy, nem se fala os novos, então se a gente fala de um switch 9200, cara, a partir de 20.000, R$ 25.000, né. 9.200, né, que é aquele lá mais simples. Só que você tem outras possibilidades, os legacy, os 30, que nem eu coloquei aqui, os 3560X, os 3650, o 3850 acabam sendo atrativos, mas, o hardware, o servidor é o complicado, né, o que a Cisco fala, em torno de US$ 6.000, né, o investimento. E aí entra licenciamento também, então licenciamento praticamente eu não sei os valores, mas cara, eu tenho mais ou menos uma base, assim, cara, né, de clientes que eu já, assim, cara, beira 500.000, dependendo da quantidade, cara. Então, assim, é um investimento alto, mas você está elevando sua infraestrutura, então tem lá suas vantagens e tem suas desvantagens. Eu vejo muito mais vantagem, a balança favorável, porque como a gente viu aqui, mesmo com as limitações,
a gente vê ganhos, as IAs, o tempo de troubleshoot reduzido, né, trabalhar com ele não é fácil, e ainda quando isso foi só assurance, quando a gente fala do Fabric, cara, o negócio extrapola, tanto quanto o ACI. Então o ACI lá na linha de data center, né, muito da tecnologia do DNA, do contexto, você leva para o ACI, mas aí você tem lá os seus 60% que você aproveita, os outros 40% é as particularidades da solução, né, muito mais granular, mas são complexos. Então, pessoal, o que eu falo assim, criem um roadmap, né, que é o que eu comento, eu tenho um roadmap de planejamento de carreira. 2 anos eu estou indo com o DNA, acho que agora que eu estou mais legal, né, pô, já fiz bastante lab, já fiz bastante insights nos clientes, já apanhei com o Ares, cara, que realmente é brincando, mas é sério, cara, é muito complexo mesmo, ainda a solução não está tão madura assim. Quando fala em brownfield, em greenfield é outra questão, funciona bem pra caramba. E é isso, eu acho que eu aposto na solução, nos clientes, e eu espero ter alcançado a curiosidade de todos de estudarem e de possibilidade de praticarem, aí estamos aí, né. Tem o Lab que a gente, né, tão logo eu vou abrir aí pra galera também poder Beleza. praticar, e tirar literalmente essas dúvidas aí, tá, pessoal. Novamente, eu não vendo mentoria, eu não sou coach, eu só sou um cara que eu crio possibilidades de estudo e tento ajudar nessas questões. Só, deixo bem claro, cara. Tem muito trabalho, muito estudo ainda para frente, cara. Eu não consigo administrar, mas eu tenho lá o grupo que eu ajudo a galera lá, beleza? É Deus, isso, se você então. fala isso, caraca, eu tô a nível Miguel Franco, então. Ai, cara, você é Valeu, demais meu aí. caro. Eu não vou tirar mais o tempo. Muito obrigado, galera. Compartilhe esse conteúdo que, de fato, é muito relevante e difícil de encontrar, cara. Vamos dar um agradecimento muito especial a Deus por compartilhar, além de su conocimiento, ahí el esfuerzo de ese investimento para esos equipamientos y poder ayudar a muchas personas, né? Deus, Sim. muito obrigado, cara. Um grande abraço. Fica com Deus. Opa. A gente em breve se encontrará novamente. Sim, Galera, sim, pessoal. até Obrigadão, hein? lá. Obrigado por ter ficado aí. Valeu, um abraço a todos. Estamos Tchau, juntos. tchau. Chao, chao. Fica aí, Deus.